Olá, eu sou a Beatriz e junto com o Guilherme, Thiago, Rian e Gabriel, vou apresentar nosso trabalho sobre o caso Sony vs Marvel. Primeiro vamos analisar um dos maiores quases da história do cinema. O dia em que a Sony recusou o universo Marvel inteiro por apenas 25 milhões de dólares. Mas não só vamos contar a história, vamos entender por que essa decisão foi tomada usando os conceitos de tomada de decisão da aula do dia 13 de março. Bom, agora para podermos entender o tamanho da oportunidade perdida, a gente precisa voltar um pouco no tempo, exatamente no ano de 1998. A Marvel estava em uma situação financeira um pouco delicada, quase saindo de uma concordata, que é um acordo entre a empresa e o credor para evitar a falência. Eles abordaram a Sony Pictures com uma oferta agressiva, por apenas 25 milhões de dólares. A Sony levaria os direitos cinematográficos de quase todos os grandes personagens, incluindo o Homem de Ferro, o Thor, o Pantera Negra e até mesmo os Vingadores. Mas a resposta do executivo da Sony, Yair Landau, foi enfática. Ninguém dá a mínima para os outros personagens da Marvel. Volte lá e consiga apenas o Homem-Aranha. E assim foi. Eles acabaram pagando 10 milhões apenas pelo Aranha. O que parecia uma economia estratégica na época acabou se tornando o que muitos chamam de o maior erro de cálculo de Hollywood, já que a Marvel, anos depois, construiu um império de apenas 30 bilhões de dólares, com exatamente os mesmos personagens que a Sony rejeitou. Agora, aplicando os conceitos da nossa aula, por que a Sony tomou essa decisão? Segundo o modelo de Herbert Simon, os gestores não operam com racionalidade perfeita, mas sim com racionalidade limitada. Primeiro, houve um limite na capacidade cognitiva. Em 1998, o modelo mental de sucesso para filmes de heróis era o de herói solitário, como Batman ou o próprio Homem-Aranha. A mente humana tem dificuldade em processar a complexidade de um universo compartilhado antes dele existir. Segundo, a Sony utilizou uma heurística de disponibilidade. Eles focaram no Homem-Aranha porque ele era o personagem com mais informações positivas disponíveis no mercado na época. Para os outros, a incerteza era total. E, finalmente, temos o conceito de decisão satisfatória. Conforme vimos no slide 17, o tomador de decisão não busca a solução ideal, comprar tudo, mas a primeira alternativa que satisfaz sua necessidade imediata. Para a Sony, ter o Homem-Aranha já era bom o suficiente para garantir um blockbuster, ignorando o potencial latente do restante do catálogo por não conseguir processar todos os dados futuros. Como sugerido, utilizei uma LLM para aprofundar a análise. O grupo perguntou à IA: a decisão da Sony foi puramente erro de visão ou um exemplo clássico de aversão ao risco em ambientes de incerteza? A resposta da IA trouxe um ponto interessante. A Sony estava presa em uma decisão não programada. Como não havia precedentes para um filme do Homem de Ferro, o risco percebido era desproporcional ao custo. A IA me ajudou a perceber que, dentro do contexto de 98, a racionalidade da Sony era coerente com as informações limitadas que possuíam. Isso reforça o que o professor discutiu sobre o modelo comportamental. Decidimos com base na nossa percepção da realidade, e não na realidade em si. Por fim, como vimos na aula, o modelo clássico de decisão supõe um conhecimento perfeito, mas a realidade é um modelo comportamental. A Sony agiu com as ferramentas que tinha. O benefício de olhar para o passado nos faz parecer gênios, mas na hora da decisão, todos estamos restritos pela nossa racionalidade limitada.